E hoje, em mais um podcast diretamente aqui dos nossos estúdios, aqui no Do It Hub, que mudou de nome. Antes era Do It Cowork, agora é Do It Hub, que eles estão no outro movimento. Eu tenho a honra de receber meu amigo Rômulo Pinheiro, que vai falar hoje de tecnologia, vai falar de transformação digital. Seja bem-vindo, Rômulo. Valeu, obrigado. Show. Pô, muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite, acho que a nossa parceria vai dar muito certo. Fantástico, cara, seja bem-vindo. Hoje a gente vai falar de tecnologia, mas eu já quero que você que está assistindo aí já siga a gente, tá? Então, lá no Instagram, qual é o teu Instagram? É @Prof. Rômulo Espin, mas tem empresa também que é Orbitec. Legal. Segue também Modéstia Alexandre e Portal Ponto para Negócios. Já segue a gente aí, porque eu tenho certeza que esse papo aqui vai abrir a tua cabeça, tá? Então, Rômulo, pra gente iniciar com o pé direito, eu quero que você se apresente. Antes de eu apresentar a tua empresa, eu quero que tu dê as tuas credenciais. Quem é o Rômulo? Bom, eu profissionalmente, muito antes de pensar em graduação, eu já trabalhava com tecnologia. Para os mais antigos aí que estão assistindo, quem trabalhou, né, com internet aí antigamente, para conectar tinha que esperar da meia-noite para pagar só um pulso. Então eu sempre tive muita curiosidade com computação, com internet, com programação para web. E aí eu depois entrei na faculdade, fiz ciência da computação, mestrado na UFPA, e aí comecei a trabalhar muito, passei anos na universidade, trabalhei em grandes empresas aqui em Belém, fora inclusive também. E aí, nessa minha jornada de tecnologia já passei por tudo, meio acadêmico, né, como eu mencionei, meio corporativo, então assim, a experiência é vasta. Que fantástico. E aí hoje tu tá com a Orbitec. Orbitec, exatamente. Me conta um pouquinho, o que é que a Orbitec faz? Cara, a Orbitec surgiu por uma dor no mercado, acho que é muito importante dizer isso, né? Eu, até pela minha experiência e vivência, sempre nas empresas que passei, nas empresas que prestava serviço como consultor, as empresas geralmente tinham ali 3, 4 softwares diferentes para áreas diferentes, financeiro, operacional, CRMs, e aí nunca elas tinham uma consolidação na base de dados, né? Eram informações diferentes. Cada setor, cada gerência davam dados diferentes. E aí, cara, isso era muito ruim porque eles não tinham segurança. Eu fazia um desafio. Pergunte pro seu vendedor, peça um relatório em 60 segundos das vendas deles do mês. Toma. Não dá, meu amigo, não dá. Vendas fechadas, validadas, né? Porque o vendedor pensa uma coisa, setor de contratos diz outra, e aí o pós-venda diz outra coisa. E aí a Orbitec surgiu em cima dessa dor, dessa necessidade. Em ajudar as empresas que ainda ouvem falar de IA, mas não sabem como implementar, ou às vezes só trabalham com planilhas, por exemplo, ou com papel. Então eu tenho clientes que eu estou tirando do papel, né, escola inclusive que eu trabalho, que são minhas clientes, para esse processo de transformação digital. Então, digitalizar todo o processo. E com isso a gente tem que mergulhar no negócio, entender. Não é só chegar, toma um produto, toma um software de prateleira. Não é esse. É chegar a entender o que o Portal para Negócios precisa. Qual é a tua dor hoje? Será que eu resolvo assim, assado, nesse formato? Porque às vezes um software não resolve, é mais processo. Às vezes a empresa já tem um software muito bom. E a gente ali constrói algo para conectar tudo. Então depende muito de cada cliente. A Orbitec surgiu para preencher esse buraco, esse vazio aí no mercado que a gente observou. Fantástico. E isso aí é uma grande dor, porque às vezes o cara tá usando até papel, né? E ele não consegue ter velocidade em tomada de decisão, com várias coisas, né? Exato. Por si só, o papel em si, a gente não precisa nem dizer muito, mas você perde, molha, você não consegue repassar com facilidade para um gestor, um relatório, apresentações. E por incrível que pareça, as pessoas pensam, hoje não existe empresa. Existe, meu amigo, existe. Se você for procurar, existem empresas que trabalham com papel ainda. Às vezes não é porque ela quer, às vezes é uma necessidade, é um gestor um pouco mais antigo, ou ou falta de conhecimento, falta de alguém ali para dizer assim, vamos mudar, não precisa ter medo. A gente digitaliza, a gente coloca aí, pega uma IA, óbvio, para ajudar a juntar, compilar esses dados. Então, assim, tem recursos, às vezes só falta alguém para dar esse pontapé inicial.
E no papel não dá pra te dar o Ctrl F, né? Não dá. Tu não acha rápido, né? Não acha. Tem que ir procurando. Exatamente. Cara, fantástico. Aí, pra gente deixar até mais claro pra quem tá assistindo, eu quero começar a levantar algumas dores. Certo. Né? Hoje a Orbitec tem uma solução, mas ela resolve algumas dores. Eu queria que tu começasse a listar aqui e trazer até cases, assim, pô, eu tive um cliente que tinha esse problema, eu tive outro cliente que tinha esse problema, né? Traz a dor e um problema que tu já vivenciaste. Pronto, eu tenho uma clínica de fisioterapia, que ela trabalhava muito com planilha, né? Então a secretária dela marcava os horários com os alunos, recebia pagamentos e marcava os agendamentos dos professores. E aí, quando eu cheguei, a gente foi entender o processo, e quando a gente começou a implementar o sistema, a gente teve que desenvolver um sistema, né? Porque ela queria de uma maneira específica para ela, um software de prateleira não serviria para ela, né? Eu poderia muito bem lá digitar no Google e baixar, mas não serviria para o cliente, né? E foi explicado isso, e a cliente optou por a gente desenvolver um. Então, com o passar do tempo, a gente olhando os números e foi observando que não foram batendo os dados financeiros. Caramba! E a própria gestora disse, olha, tá errado, você fez o sistema errado. Eu falei, calma, vamos analisar com calma, vamos fazer uma auditoria nos números. E aí, depois de um tempo, foi provado que estava havendo um desvio de dinheiro, um desvio, né, do que ela recebia. Ela dizia assim, olha, pro aluno, de fisioterapia, eu tenho aqui um QR Code da clínica que não tá pegando. Usa esse outro QR Code, faz esse Pix aqui. Essa pessoa que tava nesse problema. Que tava nesse problema, exato. E aí ela botava o valor que ela queria na planilha. Porque planilha é isso, você coloca o que você quiser, não tem validação, não tem auditoria. Então é isso que eu costumo dizer para os gestores, não, Rômulo, mas eu não pago planilha, eu tenho aqui o Excel offline, o Excel 97, ok, é uma decisão, mas se ocorrer algum problema, como é que a gente vai rastrear isso? Como é que eu vou provar que foi A, B e C? Até porque assim, eu não sou policial, eu digo, olha, tem um problema e está acontecendo isso, o sistema comprova, aí o gestor toma as decisões que cabem ao gestor, né? Então assim, foi interessante, não foi legal, óbvio, para a gestora, mas foi interessante porque o sistema lhe provou que havia um desvio de dinheiro, um desvio que não era pequeno. E hoje eu duvido se ela não se sente mais segura. Ah, com certeza, com certeza. E assim, evoluiu muito o sistema e graças a Deus essa empresa, obviamente, trocou de funcionário e passou a treinar e teve muito mais tranquilidade em até fazer a prestação de contas, né? Controle de aula, isso foi muito bacana. Outro caso legal foi uma empresa de energia solar que nós prestamos serviço. A empresa ela não tinha controle dos seus números, já tinha um sistema, né? Pô, legal, funcionava, assinatura de contrato, mas a empresa não tinha o todo das suas franquias, não sabia quem vendia mais, quem era o vendedor. Caramba. E aí nós criamos um pool de dashboards. Inclusive, um grande amigo nosso em comum ajudou a gente a implementar isso. Não sei se eu posso citar o nome dele, o Jonathan claro. Sarraf aqui. Grande Jonathan, nosso parceiro aqui. Nós implementamos esse sistema de dashboards e que dava visibilidade sem limites para todos os usuários que eram autorizados. Então, por exemplo, a gente usava o Power BI. Poxa, Rômulo, mas você tem que comprar uma licença para cada? Não. A gente implementou um sistema que era usuários ilimitados. Com uma licença de Power BI, usuários ilimitados. Então assim, a gente criou soluções para baratear o custo, né? Para que a empresa pudesse performar muito mais. E assim, nossa, deslanchou a empresa de visibilidade, previsibilidade financeira, operacional, de custos. Jonathan ficou feliz. Que fantástico. E aí, o que é que isso gera? Qual é a sensação que quando o gestor, no caso o Jonathan ali, vendo esse movimento todo, qual é a sensação? Porque um dia ele tá ali parado e tem que pegar planilha, juntar, fazer número, fazer conta. Outro dia ele vê tudo numa tela só. Eu acho que, obviamente, ela agrega muito valor para a empresa, porque o gestor ele tem na palma da mão em poucos segundos. Em menos de um minuto ele consegue um relatório completo. Ele não precisa baixar nada. Porque assim, eu digo, gente, poxa, Rômulo, baixa um Excel, mas para que você quer baixar? Porque se eu baixar um Excel, ele já está desatualizado o teu relatório. Olha o relatório online, porque em tempo real, quando uma venda entra, o vendedor que está vendendo, em que bairro ele está vendendo? Qual o bairro que ele não está atacando? Então, será que você, a empresa, conhece seu ICP, né? Que é o perfil do teu cliente? São mais mulheres, mais homens? Qual a idade? De qual segmento? E aí, quando a gente descobriu que tinha os números, encontrou essa solução, o gestor, nossa, tomada de decisão em minutos. Faz reunião com os gerentes, olha, a partir de hoje é isso, pronto, taca essa frente. Então, olha, o faturamento aumenta muito, porque você, inclusive, ajuda o marketing, porque as ações são mais direcionadas, a verba do marketing é mais assertiva. Eu não gasto às cegas, poxa, eu vou gastar aqui 1 milhão em TV.
Tá, mas para que público tu tá falando? O teu produto vende? Então você precisa de um estudo de dados para ser muito mais assertivo. Né? Então eu acho que posso dizer aqui que todos os gestores ficaram muito felizes quando a gente entregou o projeto. Fantástico, fantástico. Tanto que essa empresa ela teve muito sucesso nesse ponto aí, né? De venda, de conexão. Tecnologicamente, absurdo. Olha, o nosso custo de tecnologia... Porque as pessoas, às vezes, os gestores têm medo. Eu até entendo. Às vezes, alguns gestores passam por experiências ruins e eu não culpo os gestores, tá? Mas eu mesmo já passei por isso. Contratei um fulano que me prometeu me entregar A e me entregou X, me entregou outra coisa. Cara, já tive essa experiência. Realmente é ruim. Mas eu não posso dizer que o mercado inteiro é assim. Tem muita gente muito boa no Pará, que posso dizer, que é muito boa tecnicamente. Muitas empresas muito boas também. Mas assim, eu acho que quando você contrata uma empresa dessa e ela consegue agregar valor pro que você quer e você tá junto acompanhando esse resultado, cara, o resultado vem e tecnologicamente você consegue diminuir o teu custo. Porque acaba que não é nenhum custo, é um investimento. Você gastou ali, sei lá, 50 mil por mês, mas quanto você faturou? Quantos milhões você tem faturado? É claro que existem empresas e empresas, né? 50 mil é só um exemplo, tem empresa que vai gastar 1.000, 2.000, 5.000, depende muito da necessidade, do número de funcionários. Cada empresa tem um valor diferente. Fantástico, cara. E hoje nesse pool de soluções que vocês têm dentro da Orbitec, vocês conseguem modelar a entrega ali exatamente porque a empresa precisa naquele momento, né? Isso que foi muito legal, cara. Olha só, a gente começou atendendo só empresas de energia solar. A gente fez um CRM específico. Só que, mesmo as empresas de energia solar, nós observamos que elas têm necessidades específicas. E aí nós fomos no mercado e fomos ouvindo necessidades. Poxa, Rômulo, eu sou uma empresa de saúde e eu tenho um CRM aqui que não me atende. Eu ainda faço um trabalho manual. Cara, eu odeio trabalho manual. Eu não suporto trabalho manual, trabalho repetitivo. Então, o que eu fiz? Eu pivotei meu sistema e criei um outro sistema, ele é adaptado para qualquer tipo de negócio. Desde empresas da área da saúde, empresa de energia solar e de ponta a ponta. Então, para tua empresa, eu consigo te entregar desde o pré-venda, antes do lead, tá? Até o pós-venda. Não importa qual é o segmento. Porque se for pegar o conceito de CRM, cara, digita no Google aí, CRM, você vai encontrar vários CRMs. Mas todos eles são engessados. Você não modifica. Você vai ter que dar sorte se ele cabe para o teu negócio. Mas se tu quiser uma coisinha diferente, você não consegue. E o meu diferencial é esse. Eu não sou engessado. O que você precisar para o seu negócio, eu vou dar para você. E aí, só pra gente detalhar um pouquinho, o que é que tem ali no pré-vendas que tu entrega? Por exemplo, você tem uma lista de contatos de 1.000 números. Vou chutar aqui uma lista no telefone. Só que é uma lista fria. Você vai ter que ligar e trabalhar essa lista. Você não sabe se eles vão fechar. Ou vou pegar um vendedor que faz PAP, que ele passa no comércio e vê um monte de números de telefone. Ele pode muito bem botar no papel ou num formulário online, mandar direto pro sistema. E cai num pré-lead. O que é o pré-lead? Esse cara não é o lead ainda, não é um negócio. Você vai ter que ligar e trabalhar. Veja, é você que está indo atrás dele. Ele não veio atrás de você ou por tráfego pago, ou porque alguém te indicou. É diferente, ele não está quente. Algumas pessoas chamam de lead quente, outras de lead frio, né? Então, assim, você separa, não suja a sua base de leads, separa, trabalha, aí você pode usar uma SDR como IA, ou um SDR humano para ligar, para trabalhar, para saber se, olha, oi, tudo bem? Eu sou o Alexandre do Paranegócios, eu tenho um hub, ou sou o Rômulo aqui da Orbitec, eu vi um negócio muito interessante para sua empresa de roupa, de vestuário. Então, assim, você separa, porque a pessoa pode não ter interesse. Mas você pode separar ela e não jogar fora. Você separa para uma campanha de remarketing no segundo semestre, né? Onde a gente tem ali campanhas de venda, né? Dia do consumidor, enfim, outras datas do ano, para até Natal, se você tiver uma data promocional. Então tu separa. Então assim, é muito fácil eu pegar e jogar tudo no Kanban. Lixo. Cadê? Que não fica organizado. Então o teu funcionário ele não vai ser produtivo. Ele vai passar meia hora procurando só para quem ligar. E aí, para quem ele ligou? Por quanto tempo ele ligou? O que ele fez? A Ego tu acompanha tudinho. Tudo. E se ainda assim o sistema não tiver à tua altura, você olha, Rômulo, eu acho que pode melhorar aqui. A gente faz. Entendeu? E não importa. Porque assim, o que os meus concorrentes fazem? Eles ou te cobram ou não fazem porque é muito específico. Eu não, eu faço. Eu vou fazer para você a mudança. E pode ser uma mudança que só se aplica a você. Entendeu? Então, esse que é o diferencial. Meu atendimento, da empresa, né? Acaba que a gente está na frente ali, é o rosto, mas acho que esse atendimento, esse diferencial, ele ajuda muito.
E isso tem ajudado, isso tem sido diferencial, sabe? Então tem empresas que estão saindo de outros CRMs e vindo para o nosso. Fantástico. Veja, eu não estou vendendo um CRM, é mais um serviço personalizado. Porque você pode não precisar de um CRM. Como eu falei, você pode precisar de algo que conecte o CRM que você já tem ou que você está desenvolvendo com outras bases de dados que você já tem. Beleza, eu vou te atender. Eu digo para meus clientes assim, olha, eu quero que você durma à noite, quem não vai dormir sou eu. Uhum. Dorme, descansa, quem vai ficar acordado trabalhando sou eu. Eu digo isso, assim, eu brinco com eles. E Rômulo, e aí me conta, depois do pré-vendas entrou para vendas. Certo. Vamos seguir o caminho todinho Beleza. que vocês entregam. Entrou para vendas. Aí aqui em vendas acontece o fechamento e aí dali... Follow-up, geração de proposta, se tu quiser... Gera proposta? Gera proposta automaticamente, exato. Independente do teu negócio. Se for solar, se for médico, se for de vestuário, venda de produto, qualquer coisa, ele vai gerar uma proposta automática. E assim tu tem número, né? Porque qual é o objetivo do sistema? É tu não ir pra planilha. Tu ter números suficientes para te dizer assim, quantos vendedores geraram quantas propostas. E essas propostas são para PJ, para pessoa física, de que bairro, de que idade. Então são dados. Dados que o gestor vai possuindo isso para ele poder... Quantas estão paradas. Quantas estão paradas. Isso aí é um número que salva um mês, né? O cara tá ali, pô, não vou fechar, vou bater minha meta. Cara, vai lá, acho que estão travadas ali. Vai só nas travadas. Exato. E sabe, eu tenho um cliente grande de Ananindeua, que ele é um cliente que também tá saindo do papel, né? Eles usam muito planilha e papel. E ele, quando conversou comigo, é um dos clientes que eu não vou tirar papel. Porque ele, o gestor das antigas, ele gosta, usa papel. Mas todos os seus funcionários, a gente vai ter que ir muito na cultura para trabalhar a parte do sistema. Por quê? Porque eles deixam de contactar clientes porque esquecem. Porque tá no WhatsApp. Uhum. O WhatsApp não é meio de comunicação corporativo, tá? Eu gosto, eu uso muito, mas não é meio de comunicação corporativa, cara, infelizmente. Porque as pessoas esquecem, porque tu mistura conversa pessoal com conversa profissional. Não, Rômulo, mas eu tenho os dois chips, cara. Tu tem as tuas coisas, a tua vida pessoal, sempre tem uma emergência, e aí tu esquece, tu pode perder celular, ser roubado. Se tá no sistema, tu não tem como esquecer. Tu sabe o tempo que esse cara não recebeu um follow-up. E aí tu quer bater uma meta, o teu cliente tá lá, olha, 3 dias sem retorno. Meu Deus, tenho que falar com o Rômulo. Rômulo, esqueci de te dar um retorno, vamos marcar um almoço. Então assim, se você tem algum local para ter esse controle, por que você não usa? Não é que tu vai deixar de usar o WhatsApp. Não, use. Mas não use como um meio oficial ali para tu gerenciar todo o teu negócio. As grandes corporações não usam o WhatsApp para gerenciar negócio. Tudo bem ali para um bate-papo, né? Ok, queria um grupo, mas fica muito difícil. Se tu tem ali mais de 100 contatos falando contigo diariamente, você não consegue responder todos. Você não vai conseguir. Então o que o nosso sistema faz, que é muito legal, quando alguém fala contigo, ele já vira um lead no sistema. Fantástico. E aí ele vira um lead e, sabe, pode falar 1000 pessoas contigo. Todo mundo vai virar um lead. O cara já chegou, já virou lead. Já virou lead. Se o cara te mandou um oi, vira um lead no sistema. Aí ele já vi em CRM que ele já pega, né, os dados da pessoa e já deixa o nome lá. Já pega o nome que tá no teu WhatsApp e o teu telefone. Fantástico. Pô, Rômulo, mas se eu falar contigo amanhã, ele duplica o lead? Não. Ele mantém o mesmo lead e sai falando. E tu vê o registro da conversa. Então imagina, tu quiser fazer uma campanha no tráfego pago, põe o teu número. Mas cara, aí o WhatsApp é ali mesmo, tu consegue falar com a pessoa por lá. dentro do sistema. Dentro do sistema. Cara, pois é, aí a gente tem outros produtos, também tem Aí tá, só pra gente continuar, a gente depois perfeito. Aí tá, a pessoa falou ali, colocou, já tá falando ali, mandou a proposta pelo sistema. Beleza. E aí depois, o cliente gostou, vai fechar. Se o cliente fechou, você clica em aprovar lá no sistema, aprovou, aí você pode optar por enviar o contrato pelo sistema ou não, isso vai muito de cada empresa. Envia o contrato por lá, já cai no WhatsApp do cliente, ele assina o contrato, já volta para o sistema automaticamente, ó, contrato assinado. Acabou, o PDF do contrato está lá assinado. Ou seja, em poucos segundos, você fez uma venda, você não precisou mandar o vendedor até lá, se você não quiser, óbvio que é sempre preferência da empresa, estratégias da empresa. Então, o nosso objetivo é facilitar, tirar o trabalho repetitivo. Imagina o vendedor ir na sua casa, cliente, vender e ter que voltar para imprimir um contrato. Não, espera aí que eu vou imprimir um contrato. Vender é momento, vender é ali. O cliente não pensa muito em assinar um contrato. Ainda mais se for um valor relativamente alto, né? E aí, assim, a gente tenta facilitar ao máximo. Por exemplo, um cliente queria vender capacete. Ele vende moto elétrica. Ele queria vender um capacete, mas ele não queria gerar proposta, porque é um produto muito rápido de vender. Falei, cara, né? O cara só vai lá e pega. Só vai lá e pega e compra. Cara, eu vou querer um PDV pra ti. Queria um PDV pra ele.
Um ponto de venda. Como se tu vai no shopping, tu compra uma pizza, ali, aquilo é um PDV. Tu compra algo, sei lá, um cinema, aquilo é um PDV. Eu queria um PDV para ele e botei os produtos. Porque o sistema ele tem um controle de estoque, né? Também, né? Para ele saber quantos produtos ele vendeu, o que saiu, o que tem em falta. E aí eu conectei o PDV ao CRM dele e ele vende lá capacete, um triciclo elétrico, coisas que ele não quer, que não precisa de uma proposta, que não precisa seguir a venda, o fluxo normal. Pô, beleza, serviu, vai lá, acabou. Aí vincula ao cliente, né? Acabou, então ele tem todos os dados. Tá lá vendendo moto elétrica pra caramba. Cara, que fantástico. Então. E aí, só para continuar aqui no fluxo. Vendeu, mandou proposta, vendeu, já mandou o contrato, aprovou, tudo. Show. Depois, por onde ele continua? Aí, dependendo do segmento do cliente, ele pode ir para vários caminhos. Então, se eu for pegar um cliente que é da área da saúde, um dos clientes que eu tenho, ele segue para implementação. E aí é mais um processo interno da empresa, né? Mas como o nosso sistema ele tem controle financeiro, ele emite nota, tem DRE, tem tudo, basta ele colocar os dados financeiros, ele gera o financeiro lá por dentro, diz quanto o cliente vai pagar, de que forma, e o sistema já gera todo o componente. Então, sei lá, DRE faz conciliação bancária, então tem todo esse processo. Aí se um cliente de energia solar, por exemplo, ele pode fazer vistoria, ele pode fazer instalação, tem um aplicativo de campo que conecta, que a gente pode usar para qualquer segmento, até para engenharia civil. Tá, Rômulo, eu quero fazer monitoramento de prédio. Cara, você pode fazer, você pode usar o mesmo aplicativo. Então, veja, é uma solução que eu consigo aplicar em qualquer segmento. Eu não preciso desenvolver de novo outro aplicativo. Para a área da alimentação. Cara, a gente tem... Eu tenho um produto que ele acabou de ser desenvolvido agora, um produto que ele acha o custo de qualquer prato de cozinha. Por exemplo, quanto custa... CMV, ele faz o CMV. Tudo que tu quer, tudo que tu precisar. Por exemplo, quanto custa, vou pegar um prato famoso lá não sei se posso citar, mas eu vou citar por isso tu corta, o Roxy Bar, sei lá, o Saddam Hussein. Quanto custa o Roxy Bar? Veja, o arroz à piemontese tem uma receita, o filé tem outra receita, a farofa com ovo tem outra receita, cada um tem um valor. Mas não é só tu somar os valores disso que compõe um prato. Tu tem ainda custo fixo. Tu tem gás ou energia elétrica, tu tem salário, né? Tu tem mais imposto ou aluguel. E aí tudo isso compõe um prato. E aí, aí eu te pergunto, quanto tu quer ganhar nesse prato? 100%? 150%? Aí, pô, eu quero ganhar 120%. Aí, e mostra que pode ser no prejuízo. Mesmo que tu ganhe 120% em cima do prato. Posso te mostrar depois. Então, assim, Rômulo, quanto custa um ovo frito? Beleza, bora lá. Tu vai pagar o quê? O funcionário, luz, manteiga ou gás, não sei, depende do que tu for usar. Então, um ovo frito, se tu compra ele a R$1, tu vender por 2, tu sai no prejuízo. Tu tá vendendo a 100% de lucro. Então, eu tive que criar um motor de precificação. Para qualquer negócio ele serve. Porque no teu negócio tu paga contador, tu paga jurídico, tu paga luz, tu paga aluguel, tu paga funcionário, tu paga software, tu paga... O que mais? Alimentação, água. Então, quando tu vai compor, tu tem que... Cara, eu quero compor isso no meu preço. Será que o valor do meu produto, se eu cobro R$500, será que tá bom? Ih, tô tendo prejuízo. Porque nos R$500, eu vou ter que vender muito volume. A não ser que tu olhe o teu histórico. Se tu ganhar no volume, ok. Mas se tu vê que no teu período do ano passado, sei lá, hoje está em abril ou maio? Está em maio. Maio. Então, se tu pegar maio do ano passado para cá e ver o teu volume de vendas e ver que, olha, R$500 está me dando prejuízo, eu preciso aumentar meu preço. Por quê? Porque somando todos os outros fatores, eu vou ter prejuízo. E aí o sistema te dá isso. Eu tive uma consultoria para fazer isso. Um empresário me deu uma consultoria de precificação. Cara, eu fiquei abismado. Até, Rômulo, tu não trabalha com frete, mas tem outras empresas que trabalham com frete, com armazenamento. Então, tudo isso compõe produto. Aí o cara chega e diz, me dá 10% de desconto. Cara, se tu dá 10% de desconto, tu quebra. Então, às vezes, as pessoas não têm essa noção. Em restaurante, que a margem é muito curta, é muito pequena restaurante. É muito pequena, ele ganha no volume. Rômulo, eu vendi toda a comida, acabou tudo. Mas tu teve lucro? Não sabe, não é porque tu vendeu tudo que tu teve lucro. A quanto tu vendeu? Porque ainda tem outro fator, ainda tem teu concorrente do lado. Porque... tem um restaurante no comércio que eu tô tentando fechar com ele, não é meu cliente ainda. Ele diz assim, olha, Rômulo, eu pago o aluguel aqui, eu pago taxa. O cara que é meu concorrente, ele é da barraquinha, ele não paga o aluguel. O preço dele é desleal pra mim. Eu tenho que cobrar mais caro que ele, porque se eu cobrar o mesmo preço que ele, eu vou quebrar. Só que ao mesmo tempo, o cara, quando olha o preço, o cliente não quer saber. Eu quero bolo mais barato, bolo de chocolate da barraca, bolo de chocolate da loja. Eu vou no bolo de chocolate que tá mais barato. Assim, tudo bem. Há pessoas e pessoas. Tem clientes e clientes. Clientes e clientes, eu não vou generalizar. Mas
a grande maioria vai pelo preço. Assim, Sim. eu e o Rômulo prezo pela qualidade. Mas, né, se tem muita barraca lá vendendo comida é porque tá dando dinheiro, né? Senão, tô batendo na mesa. Senão não tinha barraca se não tivesse dando dinheiro. Então, assim, é uma escolha, né? Então, não, é como eu te falo, não é porque eu fiz um produto que ele vai servir para todo mundo. Talvez não sirva. Talvez não sirva. Talvez você precise de algo mais. Ou talvez seja até demais para ti. Eu já ouvi até de alguns clientes isso. Mas o que é legal é ouvir esse feedback. Então, e tu vai modelando, né? Vai modulando, né? Ali. Eu sou um alfaiate. Você vestiu um terno, se ficou grande você, eu vou costurar para ficar perfeito. Quando você aluga um terno, você vai para uma festa de formatura... Poxa, eu aluguei, vou aqui apertar a manga, fazer a bainha, acabou, vou deixar perfeito no seu corpo. Você vai ser lindo, entendeu? Mas pode ser que em outra pessoa nem dê o terno. Sim. Mas pode ser que em outra pessoa encaixe perfeitamente, não precisa fazer nenhuma alteração. Entendeu? Fantástico. E aí finalizou aqui, né, então? Certo. Beleza. Então bora continuar, que eu quero entrar numa outra área. Boa. Que é um pouco mais abrangente, mas é o que todo mundo tá vivendo agora. Transformação digital. O cara que tá... A transformação digital é só o cara que sai do papel pra planilha? Não. Não, né? Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A transformação digital tem várias fases, né? Tem a fase do cara que sai do papel pra planilha, da planilha pro sistema, do sistema pro uma IA, né? A gente tá vendo um movimento muito grande agora no mercado, que eu tenho até um pouco de cuidado com esse movimento, que eu, assim, cara, adoro IA. Mexo muitos dos meus sistemas também são melhorados por IA. Gosto, nossa... Eu sou outro Rômulo depois da IA. Mas eu digo para os meus clientes, olha, você tem que tomar cuidado, porque talvez essa transformação digital para você seja mais cultural, não tão digital. Total. Porque assim, eu posso vir com o melhor sistema do mundo, a melhor IA, a melhor LLM, coloquei na tua empresa. Se os teus funcionários não aderirem ou não estiverem aptos a isso, não vai rodar, não vai. Eu já vi isso acontecer, né? Não com IA, porque é relativamente recente, mas de funcionários estarem muito resistentes a mudanças. Mas já dá certo aqui. O setor de financeiro tem acesso à planilha. Olha como é fácil. Só coloca aqui o cliente Alexandre, comprou R$1.000. Olha como é fácil. Não tem nem o CPF do Alexandre. Ai, meu Deus, chegou, eu respiro fundo. Pois é, mas não é isso, né? Então a gente tenta conscientizar. E é cultural, é conversar. Quando vem top-down, quando vem do gestor para baixo, é uma maravilha. É tira e queda. Mas quando até o gestor é resistente, nossa, é difícil. Quase nunca dá certo. Quase nunca dá certo. E eu digo pro gestor, cara, não vai dar certo. Eu vou fazer o trabalho, mas assim, a chance de dar errado é muito grande, porque você tá sendo resistente e eu sou obrigado a ser sincero. Porque senão ele vai dizer, poxa, a tua empresa não fez um trabalho adequado. Mas não é a minha empresa. O próprio gestor tá resistente. Pra você ter ideia, cultural, né? Pra você ter ideia, o presidente às vezes quer, o diretor, né, o chefe, mas o outro gerente não quer. Porque pensa que vai perder o emprego. Cara, essa é a maior ignorância do mundo. É a maior ignorância do mundo. Eu tô aqui pra te ajudar, eu não vim tomar teu emprego. Eu já fui confrontado. Sério? Já, vixe. Mas o cara chegou falando assim, eu vou perder meu emprego. Porque ele começa a negar. Pô, cara, me passa acesso à banca, me passa essa informação. Não, começa a enrolar. Não vou te passar. Mas, cara, qual é o problema? Caramba. Conversa comigo, o que tá acontecendo? Não, porque vocês vêm aqui, vocês querem ter acesso a tudo. Cara, é o seguinte, o chefe mandou, o diretor mandou, a gente precisa pra melhorar o processo. Eu não vim aqui lhe prejudicar. Eu não quero seu emprego, eu tenho minha empresa, eu quero te ajudar. Como é que eu posso te ajudar? Então, às vezes, as pessoas têm esse medo. Aí, eu vou tomar meu emprego, eu faço essa atividade repetitiva todos os dias, né? Eu dou Ctrl-C, Ctrl-V todo dia, vou perder. Não quero tomar emprego de ninguém. Eu quero que ele seja mais efetivo. Quero que ele tenha tempo para outras coisas, Aí, assim, são todos os tipos de resistência. Por isso que eu digo que a cultural é uma das mais difíceis. O sistema é fácil. Cultura é difícil. Mas aí tu entra também um pouco na cultura? Tendo que entrar porque senão o projeto não dá certo. Aí o gestor vai dizer que é o produto que não funciona ou o meu trabalho. Mas eu preciso mostrar que existe um problema, olha. Eu preciso que... E, obviamente, assim, a gente mostra para os colaboradores que isso é uma melhoria, como eu te falei. Gente, a gente está aqui para melhorar o trabalho de vocês. Não é que o trabalho de vocês é ruim, é que só com que vocês trabalharam muito bem até o topo, mas daqui para cá não vai. Porque a maneira com que vocês chegaram aqui, cara, foi legal. Mas daqui pra cima, se a empresa quiser crescer e performar mais, não vai continuar. E aí tem pessoas que pedem até pra sair, porque não se adequam ao modelo, não são resistentes mesmo, não querem passar dados. E assim, eu digo pro gestor, cara, eu vou ter que ter acesso às tuas coisas.
A financeira, claro, se eu estiver envolvido na área financeira, é financeira, depende muito, né? E aí a gente sempre sugere, sempre tá junto com o gestor. Gestor, vamos fazer isso, as fases são essas de implementação, qual é o objetivo final, né? E aí, se tiver apoio de colaboradores, cara, é sucesso, é garantia de sucesso. Garantia de sucesso. No final, ele só precisa entender o quanto aquilo ali vai ser bom para ele. Exato. Porque se ele tiver números reais, dados atualizados, mais rápidos, automaticamente ele vai trabalhar melhor. Isso, exato, né? Exato. É isso mesmo. É isso mesmo. E aí esse movimento deságua muito na área financeira, né? Porque tudo que tu conecta vai terminar sempre na área financeira, ou vai impactar de alguma forma, né? Vai impactar de alguma forma, porque até funcionários que, veja, se eu não estiver na área financeira, os funcionários que estão trabalhando dobrado, triplicado por um processo, eles ficam doentes. Eles faltam e acabam sobrecarregando outras pessoas. Então eles ficam estressados. Então, querendo ou não, isso afeta outras pessoas. Então, poxa, Rômulo, eu depois de um tempo, eu comecei a entender que eu não trabalho só com tecnologia, eu trabalho muito com pessoas. Sim. Então, eu tenho que ter esse jeito, essa desenvoltura, e estar lidando com pessoas. Como é que tá teu trabalho? Qual a dificuldade que tu tem? Porque às vezes não é sistema. Às vezes o sistema que a empresa tem funciona, mas às vezes é um processo. Uhum. Eu digo pro gestor, olha, tu tem um gerente ali que tá colocando os dados, sei lá, vou chutar aqui, de vistorias 10 vezes a mais, mas não tá tendo isso. Ou tá sobrecarregando os teus funcionários. Não tá legal. E eu falo, tem que falar, porque assim, às vezes os funcionários não têm coragem de falar, né? Então, eu não tô nem aí, eu falo mesmo, olha, diretor, o problema é esse. Não sei se o senhor tá enxergando, se o senhor viu, mas o teu problema não é software, já aconteceu isso. O problema não é software, não é sistema, o teu problema é processo e cultura. Resolva isso, eu posso lhe ajudar até um certo ponto. Eu não sou psicólogo, né? Então, eu tento fazer a minha parte, e aí a gente propõe soluções, treinamento, tem muito treinamento. Aí se o software não é meu, a gente entra em contato com o fabricante do software, pede treinamento, aí constrói manual. Então a gente vai tentando dar jeitos para dar um ambiente de trabalho melhor. Como eu te falei, eu não chego vendendo software. Não, tu só vai me contratar se tu fechar um software comigo. Não. Então podem ter outras soluções, né? Até automatizações. Poxa, Romulo, mas eu preciso enviar um relatório de Excel pro meu gestor. Ele quer. Beleza. Então bora gerar esse relatório em Excel. Se o gestor quer, eu digo que podem ter outras opções, como um BI, né? Uhum. A gente ensina, às vezes o gestor não sabe que tem. Uhum. Às vezes o gestor pensa que é caro. Cara, uma licença a última vez que eu vi estava R$73,80. A última vez que eu vi, pode ser que o valor esteja errado. Do BI. Do BI, de Power BI. Com uma licença, eu consigo criar um sistema para ele com usuários ilimitados. Posso botar 5 mil usuários para ele. Então, sei lá, quantas empresas não param de ter 5 mil usuários? Uhum. Então assim, eu consigo atender... Economizar, né? Pô, imagina! Então, assim, às vezes os gestores não sabem disso, né? Eu chego, cara, bora fazer? Eu proponho a solução. Porque ele não conhece. Poxa, Romulo, você consegue? Tá, enquanto você faz, me manda o relatório Excel. Fechou. Vou te mandar o relatório Excel enquanto eu faço o sistema BI. Quando ele vê um gráfico lindo... Nossa, não sabia que isso existia. Meu Deus do céu. Então, assim, pra gente parece simples, mas é legal ver no rosto do gerente, porque geralmente são gerentes, diretores que a gente trabalha muito, né? O coordenadores de área. Então, é muito interessante. E aí tu entra em cultura, tu também entra em processos. Tem que entrar. Olha... Uma grande empresa de energia solar que nós trabalhamos ano passado, eles, logo no início, quando a gente entrou, eles assinavam um contrato manual. Eles tinham CRM, mas todos os vendedores, eu estava numa sala tentando entender como é que funcionava o fluxo, e todos os vendedores entravam na sala, botavam um papel em cima da moça de contratos. Moça, que papel é esse? Eu tô curioso. Ela, não, são contratos. Mas como assim? Não entendi. Eu me fiz de... Não, eles estão assinando o contrato dos clientes, estão trazendo para eu colocar no sistema. Aí eu, pera. Caramba! Tu digitou o modelo do contrato, deu para eles impresso, pegou o contrato impresso e tu vai digitar de novo no sistema? Vou. Aí eu colocava a mão na cabeça, calma. Aí eu respirava. Bora resolver esse problema. E aí entendi, mas o processo tem que ser esse? Será que dá pra gente botar uma assinatura digital? Qual é o sistema? Dá pra fazer isso? Porque as pessoas que estão lá conhecem o processo, mas esbarram em informática, em sistema, esbarram. E a gente chega para destravar tudo. Por isso que muita gente fica chateada. Porque às vezes tem um gestor que está conformado com esse processo.
Porque ele pensa que vai garantir o emprego dele digitando contrato. Aí preciso digitar hoje 10 contratos pro meu chefe. Olha, chefe, digitei 10 contratos. Faz isso, cara. A empresa tá deixando de faturar mais. E tu tá trabalhando, tu tá te cansando muito mais. Entendeu? Eu sempre falo assim, pros diretores, olha, é o ideal que qualquer funcionário teu sai de férias, a empresa não pare. Você não precisa de ninguém, Sim. nem ligar. Quando a gente chegar nesse nível, você tá pronto. Aí a transformação digital foi feita. Porque a partir do momento que você diz que um funcionário teu sai de férias da tua empresa para, então tem alguma coisa que tá errada. Onde está a informação? Ele criou um drive. Ele criou um drive no Google e ele saiu de férias, ou foi demitido e deletou. Cara, como eu escuto história assim, cara. E é comum, mais do que tu pensa. Porque o funcionário pensa que é dele, mas ele foi pago para produzir para a empresa. Mas a empresa deixou ele construir um drive e se acomodou. É o que eu te falo da cultura. É fácil, tá no drive. Não precisa criar um formulário para subir, entende? Então, a empresa só vai se ligar quando perder os dados. Eu conheço, inclusive, um que ele tinha... Alguma coisa do sistema tava no drive dele e ele não podia demitir o cara porque... Tu já pensou que Tu já pensou absurdo? ficar refém por Já causa de pensou? um drive? Eu conheço muitas histórias, nem são clientes meus, mas amigos vêm falar, Romulo, tu nem sabe, eu tô entrando no lugar de um funcionário que vai ser demitido e ele não quer, ele tá com resistência de me passar as coisas, porque ele sabe que vai ser demitido e ele ameaçou apagar todo do banco de dados da empresa. Caramba. A primeira coisa que você faz é pegue todos os acessos. Já aconteceu isso comigo. Dá tempo de falar? Dá, claro. Cara, se puder falar, se não for te dar Cara, tanta problema. história. Não, eu não tô citando o nome de ninguém, mas numa das empresas a gente recebeu feedback do diretor, olha, eu quero desligar esse funcionário. Então tá, então a primeira coisa é, vamos pegar todos os acessos e trocar as senhas. Por algum motivo que seja, nós esquecemos de um acesso, que foi do Microtik, e quando o funcionário foi demitido, no outro dia caiu misteriosamente a internet. Ou seja, ele, à distância, resetou a senha do Microtik, e a empresa ficou sem internet. Caramba. A gente descobriu, resetaram, vamos reconfigurar, só que dá um trabalho reconfigurar. Cara, isso foi, acho que a empresa passou uma manhã inteira praticamente sem internet, e aí a gente teve que fazer um esforço. Então quer dizer que se a gente não faz esse trabalho de pegar senha, testar, a gente provavelmente perderia os dados. E, os caras não estão nem aí, assim, eu fico besta com isso. De apagar tuas fotos, os teus formulários, dados financeiros. Olha, essa outra empresa, O que ela fez? Uma pessoa assina... Porque assim, quando tu faz um contrato, sei lá, de carro ou de energia solar, tu tá no teu nome, Alexandre, mas quem pagou foi o Rômulo. Mas quando a empresa recebe, tá no CPF do Rômulo pagando. Aí o financeiro olha e diz, tá, mas esse CPF pagou, mas no contrato de quem? Ou seja, o financeiro tinha um sistema, que era outro. Desculpa. E o sistema do contrato era outro. Eles não conversavam. Por quê? Porque não foi pensado na regra de negócio. Cara... O cara que assinou o contrato, quem foi o responsável financeiro foi outra pessoa. E como é que o financeiro vai achar de onde é esse dinheiro? Preciso saber de quem é o dinheiro. Porque senão eu vou cobrar esse cliente aqui. Porque Hoje, às vezes, está no nome de um sócio com o outro que é o sócio financeiro. Um sócio financeiro, exatamente. Então, e aí passa por processo. Então, vamos ter que mudar o processo, diretor, porque eu tenho um problema assim. Geralmente a gente descobre por problema. Assim, o primeiro passo é sempre levantar, como uma empresa acha que é, sugerir modificações e provar, olha, essa modificação é legal, tem que acontecer porque está tendo esse problema. Tu recebeu um dinheiro, foi pago, mas tu não conseguiu provar que era esse cliente. Como é que eu vou ligar? Às vezes não são nem parentes. Foi a tia que emprestou o cartão. Um nome totalmente diferente, ou seja, não dá nem para adivinhar o nome. E, nossa, o que o financeiro sofria, ou seja, imagina o tempo que o financeiro perdia para ligar o ponto A ao ponto B. Então, assim, isso cai a produtividade, a pessoa fica cansada, estressada, porque acumula trabalho. Entende? Aí tu tem que contratar. Aí o que ele fala? Tem muito trabalho. Tem que contratar mais um. Não tem que contratar. Se organizar, talvez tu... Não vou dizer demitir, mas talvez tu... Assim, trabalhe com mais folga. Eu vou falar nesse ponto, né? Eu nunca sou a favor de demissão, salvo quando há necessidade, né? E aí, cara, o que acontece? Esse movimento todo, a gente chega num ponto que tá crucial, não tem como fugir, tá todo mundo falando, todo mundo direcionado, que é a inteligência artificial. Não tem como fugir. Não tem. Como é que tu tá enxergando? Como é que tu tá vendo esse movimento? Vocês já estão trazendo tecnologia para embarcar a inteligência artificial nas empresas? Isso. Sim, só que eu tento tomar muito cuidado com isso. Porque em todos os meus clientes, eu digo assim, olha, por enquanto, tu até precisas, mas eu acho que uma automação resolve o teu problema, que é muito mais barato. Para enviar um relatório. Então, você precisa de uma IA para enviar um relatório.
mas talvez para fazer uma análise mais disruptiva nesse relatório, talvez sim. Mas aí eu digo pro gestor, há essa prioridade agora, ou tu tem outras urgências? Porque às vezes, como tá no hype, eu quero ter IA, eu quero dizer que minha empresa tem IA. Tudo bem, a gente pode colocar, mas eu digo assim, tu vais gastar um pouquinho mais porque tem token, não é tão simples, tem empresas fazendo o movimento de assinar, por exemplo, Lovable ou outras ferramentas dessas e dá para os funcionários criarem ferramentas. Cara, é legal, mas tem um outro risco por trás. Porque essas pessoas que não têm conhecimento muito da área de TI, elas podem criar coisas maravilhosas. Mas, quer ver um exemplo? Eu tenho um amigo, não vou citar o nome dele, mas ele criou um CRM muito legal, porque ele conhecia a necessidade dele. Ele criou uma coisa muito básica para ele. E sem querer, cara, juro que foi sem querer, eu descobri todos os dados deles vazando, dos clientes dele vazando na internet. Caramba. Tudo vazando, tudo do funcionário, CPF, RG. Aí eu, amigo, vem cá, eu juro que foi sem querer mesmo. E olha que foi sem querer. Teus dados do teu sistema estão vazando, dê um toque, porque assim, a LGPD, inclusive, obriga você a avisar os clientes, ó, seus dados foram vazados. Cara, dá uma avisada para os teus clientes, para os teus funcionários. Porque assim, é muito legal, eu sou muito a favor, usem IA, usem nas empresas também, mas você tem que usar com cuidado. Primeiro, você pode estar gastando fortunas à toa. Segundo, por conta dos seus dados. Então, há muitos relatos, inclusive na internet, se eu for colocar no Google aí, de empresas que estão perdendo um banco de dados com informações. Então, é ter calma. É você pensar, cara, eu preciso disso agora? É minha prioridade? Se for, ok. Procura uma empresa de nome, confiável. Fuja de pessoas que vão milagrosamente resolver teu problema. Nenhum problema é resolvido milagrosamente. Não façam isso. Porque tem muita gente picareta no mercado também, sabe? Eu vendo aqui esses cursos. Os guru, eu vendo aqui. Cara, não vai, é golpe. Outro golpe que eu vi esses dias na internet, no Telegram. Crédito Lovable, pague R$30, ganhe 1.000 créditos. É golpe, não existe isso, cara. Não existe. Assim, o cara ganha 30, R$70, o cara vai ficar rico. Então, assim, não existe facilidade. Trabalhar com IA é muito bom, dá resultado sim, mas se for pensado, se tiver processo, se teus funcionários estiverem aderentes a isso... Tem que criar cultura. Criar cultura. Não sou a favor de demissão. Eu acho que hoje é um erro. Eu vou demitir minhas SDRs e vou botar tudo IA. Eu acho que isso é um erro, tá? Até porque precisa de um processo de maturação. Não sou a favor. É claro que aí vai de cada empresário. Eu acho que você pode melhorar. Tirar a carga de trabalho repetitiva. Enviar um boleto pelo WhatsApp. Tá, beleza. Talvez uma automação faça isso. Entender o CPF da pessoa. Ou botar mais uma SDR como IA junto com um SDR humano para ela trabalhar junto a favor em horários de madrugada, onde não tem um ser humano atuando, onde vendas acontecem de madrugada. As pessoas pensam que não, mas tem muita gente que chega às 6 horas ou tá no ônibus 6 horas querendo comprar algum produto. E aí, se o teu funcionário foi embora às 6 horas, e aí quem vai vender? Aí é bom você ter um funcionário trabalhando, respondendo 24 horas. Né? Então, assim, há cenários e cenários. Ou até no financeiro, analisando o relatório, possíveis discrepâncias, ou previsibilidade de vendas. Poxa, tá vindo mês de maio, né? Mês do trabalhador. Bora comparar com o mês passado, com o mesmo mês do ano passado. Vamos ver onde a gente pode atuar. Amanhã pode ajudar nisso. Estratégia de marketing muito bom também. CRM. Então, assim, cara, sou a favor, mas sempre com cuidado. Sempre pensando bem. E o contrário. E quem não colocar IA na sua empresa agora, o que é que tu acha que vai acontecer? Eu acho que daqui a alguns anos... Assim, não tem volta. A IA veio para ficar. Não tem volta. Você não tem como desfazer isso. Vi um grande pesquisador há um tempo atrás dizendo que o que você coloca na IA, a IA te devolve de acordo com o que você colocou. Então, se você colocou muita coisa boa, seu prompt foi muito bom, ela vai te devolver coisas boas. Se o prompt for ruim, ela vai te devolver coisas ruins. Então, se a empresa não colocar IA, ela agora, a curto prazo, não morre. Mas ela vai ficar para trás. Ela fica para trás, sim. Se não for bem planejado. Porque os concorrentes vão vender mais, vão ter estratégias melhores, vão ter copies melhores para Instagram, vão ter análise de dados melhores, tomadas de decisões melhores. Por exemplo, eu mesmo falo por mim, eu tenho análise do meu financeiro muito mais rápido do que antes. Total. Nossa, Deus livre, assim. Então, e eu uso muito IA, muito para os meus próprios projetos. Então tem projetos que é puramente IA, tem outros não. É metade IA, metade humano. Tem outros não. Esse aqui tem que ter muito mais cuidado.
integrações com outros sistemas, é só humano. Então, assim, se eu não usasse IA, eu estaria fora do mercado. Se eu, Rômulo, não usasse IA, fora do mercado. Porque eu trabalho com tecnologia, processos. O cara que trabalha nesse fluxo aí tem que ter IA. Então, assim, todas as áreas você pode. Olha, eu vi uma notícia hoje que lá em a Harvard lançou uma pesquisa, um resultado agora, que ela comparou a LLM, uma das versões da OpenAI, com diagnósticos de 2 médicos por um determinado tempo. Não lembro o tempo. E numa urgência, né? Então, um diagnóstico de urgência. Então, ela comparou e deu cerca de 80% a 90% de acerto que a IA acertava o diagnóstico. Caramba. Né? Então, óbvio que a universidade diz, olha, não vamos substituir ninguém na urgência, tá? Não vamos substituir. Mas isso é um indício de que futuramente pode ser um parceiro. Tu imagina um médico cansado ou um volume muito, como a gente teve na pandemia. Tu imagina se a gente tivesse, talvez tecnologicamente, forças de trabalho tecnológicas melhor, chegando em áreas onde um ser humano é muito mais difícil. Ó, vamos longe, aqui no Pará. Tudo bem, tá aqui na região amazônica, tem áreas que é muito difícil, ou que o próprio médico não quer ir. Né? Então, talvez se você possa colocar outros recursos e outros serviços que a IA pode atender, por que não? Em casos talvez nem tão graves assim. Eu não sou médico, né? Uhum. Mas talvez acho que isso é uma discussão que possa ser levada adiante. Mas é uma tendência, tá? Por isso que eu te digo que a parte de direito, contabilidade, saúde, não tem como correr atrás. Não tem volta. Tem volta. Uma de IA que foi fantástico, um case bacana que tem para juntar IA e telemedicina. Sim. Que é de uma amiga nossa, né? Que é tua cliente. E aí elas foram fazer uma campanha com mais de 5 mil mulheres. A IA não dava o diagnóstico se a mulher tinha câncer de mama. Mas ela já olhava lá e falava assim, e elas conseguiu separar, essa aqui não tem nada, essa aqui pode ser que tenha. Uma probabilidade maior. Aí ela vai... E aí o que acontecia? Em vez de ter 5 mulheres fazendo o exame em todo mundo, elas deram preferência, todas fizeram depois, mas elas deram preferência e deram a prioridade para quem tinha uma possibilidade de ter. Então imagina só o quanto isso não acelerou o processo do tratamento dessa mulher. Perfeito, exatamente. É sobre isso. É sobre isso. Você não tira o ser humano, mas você acelera o processo, você separa filas de atendimento, entendeu? Então, assim... fantástico. Fantástico, com certeza. Em todos os segmentos. E Rômulo, tem um bloco aqui, que é o bloco bate-bola. Bora. É assim, é estilo Marília Gabriela. Só que aí eu faço a pergunta e tu responde bate-bola. Beleza. Rápido, tá? Aí pode ser que a gente ainda entre um pouquinho mais, se fizer sentido, tá? Então eu vou fazer a pergunta e tu responde rápido. Ah, meu Deus. Tecnologia que toda empresa deveria ter hoje. ERP e IA. ERP/IA. Junto, né? Junto. Que minha pessoa. Não tem jeito, não tem. Tem como. Maior mito ao falar de digitalização? Medo de perder dados, por exemplo. O medo de perder emprego. Acho que é isso. Perda de emprego não existe. Esse medo, esse mito. As pessoas que têm que se digitalizar também, né? Tem que se digitalizar. Né? A parte cultural que a gente falou. Fantástico. Com certeza. Fantástico. Crescimento vem de vendas ou vem de gestão? Olha, eu digo que vem dos dois. Vamos lá. Muitas vendas... Calma. Muitas vendas, cara, é maravilhoso. Mas se tu vendeu muito, tu não tem gestão, vai entrar no gargalo, vai dar problema. Se tu não tem venda e tem uma ótima gestão, tu não sustenta a empresa, isso é óbvio. Mas tu tem, de uma maneira saudável, um número elevado de vendas, que todo mundo quer vender muito, e uma gestão, cara, ok, eu não digo nem boa, nem excelente, mas gestão ok, você consegue gerenciar. Não é à toa que tem uma frase que diz que tem empresas que crescem muito, mas com a mesma velocidade que elas crescem muito, elas quebram. De uma forma abrupta. Né? Então, assim, eu diria que de uma forma saudável os dois. Venda e gestão, né? A parte operacional. Eu ia dar um case aqui, mas eu não vou dar agora não. Depois eu te conto. Tá, ótimo. É segredo. Melhor. Os bastidores. Porque acaba que descobre que é... Não, enfim. Verdade. Um hábito de empresário de sucesso. Cara, acho que lê muito. Lê bastante networking. Acho que é o caminho por aí. Sempre tá se renovando conhecimento. Fantástico. Ferramenta indispensável no seu dia a dia. Olha, hoje... internet, celular. Porque computador, internet... Se eu não tiver internet, eu não consigo trabalhar. É um carro sem gasolina.
Se eu não tiver internet, Total. eu não faço nada. Total. Posso ter o melhor computador, o melhor celular, eu não ando. Romulo, e qual é a IA que tu usa todo dia? Cara, eu tenho usado 3 que eu uso todos os dias. Cloud, o ChatGPT e o Manus. A Manus AI. Eu uso os 3. Caramba. Eu uso os 3. Agora- Pra coisas diferentes. Pois é, isso que eu ia te perguntar. E é até uma dúvida um pouco mais técnica. Hoje o ChatGPT deu uma alavancada, Legal. né? Isso. E aí, mas quem tava bem, assim, bem robusto era o Cloud. Cláudio. E aí- O Cláudio tá na moda. O Claudinho. E aí, como é que tu tá lidando com essas diferenças? Porque daqui a pouco vem o Grok e tá no hype. Como é que tu lida com essas mudanças? Sabe que, no fundo, como eu uso os 3, assim, eu observo diferenças, principalmente do objetivo que eu quero. Uma que eu esqueci de falar é o Google LLM, o Google Notebook. Mas eu esse uso é mais fantástico. para volume de dados, assim, em PDFs, né? Eu esqueci de comentar um caso. Pode falar. É porque, por exemplo, vamos lá. Coisas mais rápidas e ideias, assim, eu uso muito ChatGPT. Preciso criar uma feature nova. Como é que eu converso com o ChatGPT? Estudo até inglês com o ChatGPT, às vezes no trânsito. Cara, tá um saco o trânsito, aí eu ligo a IA e começo a conversar. Pergunto coisas aleatórias às vezes. O Cloud me ajuda muito na programação. Dúvidas, a parte de segurança, né? Agora tenho trabalhado muito na parte de marketing com Cloud. De automações, assim, coisas para rodar sem eu tocar em nada. Né? Eu ainda estou estudando muito isso, trabalhando muito antes de repassar até para algum cliente. Eu testo muito isso em casa para poder repassar para alguém antes. Né? O Manus, eu gosto muito de fazer varredura na internet. Então, por exemplo, cara, eu quero fazer uma pesquisa sobre as principais features de engenharia para análise de obra em tempo real. E aí eu posso dar uns links, mas ele faz uma pesquisa ampla. Ou até pesquisa em redes sociais. Ele me traz tudo do mercado e me monta um relatório perfeito para mim. Aí eu jogo em outra IA. Aí eu posso jogar no Google LLM. O que eu faço no Google LLM? Eu pego vários artigos, inclusive materiais de outras IAs, e jogo e compila. Aí ele faz um podcast para mim, ele monta perguntas específicas e aí eu vou pegando o que é de melhor em cada uma. Então isso me ajuda muito, me dá velocidade no trabalho. Entendeu? Fantástico. Então, eu não uso mais. Antigamente, no começo, né? Faz um post, faz um e-mail. Essas coisas, para mim, se tornaram básicas, né? Mas eu uso mais para muita análise. Análise é erro, a parte de segurança. Ou se eu quero só estudar. Então, livros, PDFs, assim, artigos científicos. Então, eu gosto muito de fazer isso. Eu vou te trazer um case que eu fiz ontem à noite. Eu estava fazendo uma pesquisa e aí eu falei assim, beleza, deixa eu fazer uma pesquisa aqui um pouco mais aprofundada relacionada a tal dado. Né? Aí eu peguei e trouxe o dado. E aí eu peguei e pedi pro ChatGPT, coloquei ele lá no negócio de busca e pedi para ele fazer uma busca na internet para saber quantos tinham naquele dado, a mais e a menos, concorrentes diretos daqui desse outro produto que eu tava olhando. E aí ele trouxe. Aí quando ele trouxe, eu tô organizado, eu falei assim, beleza, tá aqui. Aí eu olhei, eu pedi pra ele trazer o link de cada um também, né? Olhei cada um, falei, tá tudo certo. E aí eu peguei, olhei aqui e falei assim, beleza. Então, isso quer dizer que eram 7 ou 8. E aí, então, aí eu olhei os dados e falei assim, então quer dizer que se eu tiver esse número bem aqui, esse produto, ele vira líder de mercado. Aí eu falei assim, olha só como foi fácil, rápido. Exatamente. Mas tu soube o que pesquisar, tu deu um direcionamento. Sim, tem que saber pedir, né? Tem que saber pedir, exato. Só por tu ter, tu não vai te gerar nada. Esse que é o segredo. Às vezes dá muito errado porque a pessoa não sabe o que pedir. Mas como tu tem o conhecimento e soube o que escrever, extrair, ela vai te dar um resultado bom. Cara, isso é batata. Eu tive um desafio, e eu também, obviamente, não posso dar detalhes, mas eu fui... Só segredos nesse podcast. É porque, cara, não adianta. Não pode falar, né? Não pode. Eu fui perito fui perito para um determinado processo de justiça, onde tinha milhares de documentos para analisar. Caramba. Era humanamente impossível você ler tudo. E, cara, como eu vou ler? Como fazer um trabalho da melhor maneira efetiva, né? Como é que eu vou fazer isso? E aí eu usei o Google LLM. Eu testei outras IAs, Grok, ChatGPT, nenhuma delas foi efetiva como o Google LLM. Ele pegou um pool de mais de 600 documentos, PDFs, documentos antigos, sabe? Um scanner, o cara escaneou na época, ficou muito ruim, o cara leu perfeitamente. E Romulo, então tu escreveu o relatório com IA? Não, muito pelo contrário. Ela me ajudou a entender
entender o que estava sendo pedido. E aí eu gerei podcast, li, quando eu não entendia, cara, eu não tô entendendo isso. Deixa eu fazer uma pergunta. Aí ela me explicava, então assim, eu usei como ferramenta de trabalho, que é isso que é legal. Então eu vejo muitas pessoas assim, poxa, mas ela vai fazer o meu trabalho? Não. Cara, usa como tua ferramenta. Talvez tu perca o emprego se tu te recusar a usar a IA. Aí talvez sim, mas se tu chamar a IA do lado, vem cá, saber fazer perguntas, poxa, chegar para um gestor teu, olha, eu tenho aqui um insight que eu usei a IA pro nosso negócio, por que a gente não usa? Pô, legal. A IA por si só não vai fazer nada. Não tá muito longe disso ainda, muito longe. A IA, ela virou uma ferramenta que te ajuda a construir, fazer mais rápido e ter mais velocidade. Muito. Imagina só, se o teu chefe falar assim, olha, tu tem que carregar esse saco de cimento até Mosqueiro. Sim. Aí tu fala assim, beleza, tu pode carregar na mão até lá. Tu vai demorar quanto tempo para chegar lá? Entendeu? Ou então tu pode pegar um carro e colocar dentro do carro. A IA é o carro. É isso aí. Pode te levar no mesmo resultado, mais rápido. É isso aí. Cara, e mais confortável, né? E mais confortável, mais rápido, mais tranquilo, vai te dar mais confiança, vai te dar mais tudo. Com certeza. Cara, que fantástico. Passamos por todo o nosso movimento aqui. Boa. Cara, e tem muito papo aí depois de conversar aqui. Tem. Os bastidores. E aí eu já deixo o convite. Se você quiser, bastidores, escreve aqui nos comentários. Bastidores, que a gente faz um podcast só de bastidores. Só de bastidores. A gente vai citar o nome de todo mundo. Aí sem segredo. Só que tu tem que digitar aqui embaixo, bastidores. Pronto, tá aí. Tá? Rômulo, cara, obrigado por esse podcast. Queria que tu deixasse aquela mensagem falando de ti, falando da Orbitec, falando das soluções que vocês têm aqui para essa câmera. Boa. Bom, como vocês viram no podcast, eu sou o Rômulo Pinheiro e a Orbitec trouxe uma solução muito boa, que não é só tecnologia, é processo, é cultura para os colaboradores. E a gente chega com tecnologia, por que não? Para destravar toda a empresa, para resolver o problema do empresário. É como eu costumo dizer, empresário, dorme, que quem vai ficar acordado resolvendo o teu problema sou eu. Você diz qual é a dor e a Orbitec resolve. Não importa em qual setor, não importa o segmento, se é financeiro, se é logístico, se é de aplicativo, se é IA, dá para resolver. É uma questão de análise, tem que entrar na empresa, entender os processos, não é de um dia para a noite. Então, em todas as empresas que a gente trabalha, a gente entra na empresa, entende o fluxo e propõe a solução, ou sugere uma das melhores soluções. Então, acho que a Orbitec veio com esse diferencial, sem software engessado, tá? Então, se você procurar no Google aí, digitar, for com os concorrentes, eles não vão mudar o software. O nosso cabe no seu corpo, né? Como o alfaiate, né? A gente vai costurar, encaixar no corpo da empresa. E então é isso. Eu agradeço mais uma vez e estamos sempre à disposição. Valeu. E, cara, de novo, queria que tu deixasse... Vai estar aqui na descrição aqui embaixo, mas... Qual é o site da Orbitec? Cara, é orbitec.ia.br. Instagram. Tá, o site. O Instagram, eu acho que é orbitec.ia. Tenho quase certeza, @. É porque são tantas coisas. Mas vai achar. @orbitec.ia. Mas o teu tu sabe qual é o teu? @prof. Rômulo S. Pim. Pronto. Porque eu já fui professor, tá? Então, por isso que o Instagram não deixa mudar, sabia? Não? Não deixa mudar. Tentei mudar, ele não deixa tirar o nome antigo na época que eu mudei. Não consigo, cara. Você não é autorizado a mudar, mas eu sou o dono, eu quero mudar o nome. Não consigo. Então, se você gostou desse podcast, já segue o Rômulo, já segue a Orbitec. Eu tenho certeza que tem outra solução que ele vai conseguir te ajudar. Tá? E também segue o portal Ponto para Negócio no Instagram, te inscreve aqui, que a gente sempre tem um podcast aqui que te traz muito valor, te traz muita sacada. Eu sempre digo, Rômulo, que se a pessoa que passa num podcast desse e pega uma sacada e aplica e muda a vida, o negócio dela, cara, já valeu a pena. Já valeu a pena, com certeza. Rápido, só vem. E é isso aí, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Obrigado, Rômulo. Valeu. Obrigado vocês. Tchau.